Boa tarde a todos. Feliz com a presença de vocês para mais uma edição do Debates no Memorial, cujo tema, então, se remete, né, à velhice e ao mal de Alzheimer, né, que é um tema difícil, é um tema complexo, mas setembro é, né, Graça, o mês que é consagrado, né, justamente, mundialmente, à reflexão sobre este tema, né. Para o Ministério Público, esse é um tema muito caro, porque a velhice está, né, dentre as atribuições que compõem o rol dos direitos indisponíveis, né, quer dizer, que cabe ao Ministério Público ajudar a tutelar. Então, e a gente aborda este tema, né, por meio justamente da arte, como a gente fez recentemente com a questão da violência contra a mulher, a violência doméstica. Então, e a Graça, que é uma artista muito talentosa e habilidosa, produziu uma série importante, né, que justamente com retratos, né, quer dizer, que tratam de pacientes com Alzheimer. E nós hoje estamos aqui, né, para tratar deste tema. Então, está a Graça, o Abraão Slavutsky, o Cristiano Aguzoli, né, que é neurologista, e a querida Zoravia Bendiol, né, que, enfim, né, todos são pessoas muito conhecidas aqui em Porto Alegre, e a ideia é que a gente trate do tema sobre múltiplas perspectivas, né. Muito assim, rapidamente, né, quer dizer, só a guisa de introdução, né, como historiador, eu não posso deixar de falar que o tema da velhice na história ele é recente, tá? Eu acho que a primeira vez que alguém se debruçou sobre ele como categoria social, tá, foi a Simone de Beauvoir, que é muito conhecida pelo livro Segundo o Sexo, tá, mas também, tá, produziu um livro muito importante, é um catatal, tá, intitulado Velhice, tá, e, dentre as coisas para as quais a Simone de Beauvoir chama atenção é que o velho, como categoria social, não como indivíduo, o indivíduo é diferente, né, ele nunca teve controle sobre a narrativa, né, sobre as narrativas que lhe dizem respeito, tá, porque ele não se constituiu, tá, como um sujeito da história, um sujeito da sua narrativa, tá, como categoria social. Indivíduos, tá, tiveram importância em momentos históricos diferentes. Tá. A Simone de Beauvoir ela faz uma espécie de panorama, de mosaico, mostrando como a velhice foi compreendida de forma diversa nas diferentes culturas. Então, as sociedades mais estáticas, ditas mais tradicionais, davam um grande valor, né, ao velho. Por exemplo, da China antiga, tá, porque três coisas, né, no mundo mais antigo, quer dizer, significavam, valoravam, digamos assim, a condição da velhice. Era o poder financeiro, né, quer dizer, dinheiro, o poder material, o poder político, né, o poder, enfim, os sábios, né, ou um tipo de poder simbólico, mágico, né, que, por exemplo, os navarros, tá, as comunidades indígenas, né, era muito valorizado. E, bem, é muito interessante, porque, na modernidade, a gente vive uma espécie de paradoxo, que é muito bem apontado pela Camille Paglia, né? Porque, vejam, a estimativa média de vida no Império Romano era 18 anos de idade. Tá? Então, hoje nós temos uma estimativa média de vida de 70 anos e subindo, né? No século XVII ainda era 25 anos de idade na Europa, né? Que estavam entre os lugares mais, digamos assim, urbanizados, tá? E desenvolvidos. A longevidade ela está relacionada com o sedentarismo das sociedades e também com a urbanização, tá? Mas ela também é um componente que está relacionado, isso a Simone de Beauvoir mostra de forma muito competente, com a classe social. Tá? Então, vejam, quer dizer, na literatura, o velho pobre, né, raramente era mencionado, porque ele nem existia.
né? Os camponeses, com 30 anos de idade, eram pessoas completamente envelhecidas e morriam, né? Isso estabelecia uma realidade histórica completamente diferente. Com 14 anos, né, as famílias se constituíam, né? Então, e já eram, as meninas eram mães, os meninos conduziam uma família, né? Então, os padrões, as referências eram completamente diferentes, tá? O paradoxo que se estabelece, quer dizer, na modernidade, é que, para e passou a essa longevidade, né, quer dizer, que se amplia progressivamente, o que é uma coisa muito boa, há um esvaziamento da importância simbólica do velho na sociedade, porque nós vivemos, né, uma espécie de emergência. Isso fica muito claro na metade do século XX em diante, de uma cultura muito juvenilizada, né? Os padrões de beleza remetem à juventude, etc., tá? Então, esse é um paradoxo interessante. Agora, por outro lado, a Simone de Beauvoir termina o livro dela com uma perspectiva muito pessimista, né? Ela diz que o mundo capitalista descarta o velho como um objeto, porque ele perde, digamos assim, a sua importância funcional, né? Na própria literatura, né? Quer dizer, o velho frequentava pouco como sujeito, porque ele já é alguém que está livre do drama do protagonista, né? Ele não tem grandes desafios a vencer, grandes romances, né? Então, mas a Simone de Beauvoir, de uma forma mais pessimista, entendia que a sociedade capitalista descartava o velho como uma espécie de traste. O que a gente vem assistindo nos anos mais recentes, né, é que esta longevidade ela também se faz acompanhar de um nicho de mercado, tá, na sociedade capitalista, que é um nicho de consumo. Então, vejam, por exemplo, 30%, 40% dos clientes das agências de viagem, isso em vários países do mundo, são justamente compostos por pessoas com mais de 60 anos, né? Essas pessoas elas estão se aposentando, elas têm algum recurso e estão viajando. Então, esse é um exemplo, né, de um nicho, né, que surge. Então, eu acho assim, quer dizer, há muitos paradoxos a serem trabalhados na contemporaneidade, né? Enfim, é um assunto que rende. Eu fiz aqui só uma breve introdução, né, do tema, e é interessante porque, assim, quer dizer, os autores eles começam a se interessar sobre a questão da velhice, né, recentemente. Eu acho que, para concluir, a gente cita assim, o Shakespeare, né, propõe, né, o velho como protagonista, mas o velho do Shakespeare é sempre uma figura decadente, problemática, etc. Tá? Então, entre o Shakespeare e a modernidade, nós temos lá no século XIX o Zola e o Victor Hugo, com perspectivas completamente diferentes da velhice, né? O Zola mostrando, digamos assim, toda a exploração social, toda a pobreza, né? Quer dizer, a injustiça que acomete os velhos, né? Que são descartados por famílias, explorados, na verdade, enfim, né? Os personagens velhos do Émile Zola são deprimentes, assim, porque eles sofrem uma montanha de injustiças. E na face oposta da moeda, os personagens do Victor Hugo, né, são velhos adoráveis, amados por seus netos, né? Então, é justamente o contraponto, né, quer dizer, da velhice abastada, né, e da velhice que enfrenta, da velhice na pobreza, né? Isso é muito bem percebido no século XIX por esse contraponto entre o Émile Zola, né, e o Victor Hugo. Então, bem, eu já estou me estendendo aqui na minha introdução, eu acho que até já ficou mais do que uma simples introdução. Como é que vocês querem fazer? Passo a palavra para o Abraão, então. Abraão, por favor. Sim.
O Abraão é um psicanalista, né, que se dedica também à literatura, né, escreve divinamente bem. E nós estivemos juntos aqui neste espaço, a gente estava lembrando há pouco, né, em 2004, quando o Memorial organizou um evento que lotou esse auditório para registrar os 100 anos, né, da imigração judaica no Rio Grande do Sul. Então, a gente já tem assim, uma história aqui nesse espaço, né, Abraão? Por favor. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Graça que criou esse evento, fez essa exposição. E, ultimamente, temos nos encontrado, né? Além das redes sociais que ela participa, eu também, das redes de comunicação, e também em alguns eventos, né? O ano passado ela esteve fazendo uma exposição sobre Guimarães Rosa. Foi o ano passado? Foi. Não, só para ver minha memória. Novembro. E agora está produzindo esse evento. Antes de começar a escrever, eu adorava falar. Quando eu aprendi a escrever, eu adoro escrever e fui perdendo o hábito de falar. Mas, de tempos em tempos, eu falo, até para ver se ainda, entende, eu consigo, né? Porque a escrita, quando a gente entra na escrita, é algo muito sedutor, muito sedutor. Nós temos um tema bastante complexo, porque envolve a questão do Alzheimer, né? Quando vai se perdendo a memória, parte da memória ou mais, enfim. Temos, para nossa alegria e felicidade, um especialista em Alzheimer, com estudos no exterior, em São Paulo, enfim. Um médico que se dedica, porque a porcentagem de Alzheimer não é pequena, necessita, né? E temos aqui a Zoraba Bestiol, que é uma artista que desde criança eu escuto, e sempre, agora, ultimamente, eu tenho te encontrado. Nos encontramos no Instituto Goethe, né, numa reunião sobre Kafka. Bom, um dia eu combinei contigo que um dia eu ia no estúdio, eu ainda não fui, mas eu tenho a memória que eu combinei. Bom, eu queria, assim, ser bem breve. E vamos aproveitar, eu pensei, de pensar um pouco, um tema que, na nossa idade, a gente pensa mais. Mas é um tema que acompanha as crianças, adolescentes, os jovens, os idosos, os mais velhos, que, afinal de contas, né, o que é a vida, né? Ou seja, eu já respondi várias vezes, cada um de vocês deve ter respondido outras vezes, né? Recentemente, eu acho que foi o último artigo que eu escrevi no Face, foi "A Vida é um Hospital". Claro que não é um título assim otimista, entusiasmado e alegre, né? Mas a frase não é minha. A frase é do Fernando Pessoa, que diz assim: a vida é um hospital que a gente só tem alta quando morre. Então, é uma imagem que ele faz, poética, né? Eu li bastante Fernando Pessoa, e tem aquela frase que vocês, em geral, devem ter escutado falar, que está no mar português, que diz que tudo vale a pena se a vida não é pequena, se a alma não é pequena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu sempre achei uma frase muito bonita, continuo achando. Ela tem musicalidade, ela tem verdade, mas ela também é otimista, né? Ou seja, e eu disse assim, será que Fernando Pessoa passou toda a vida otimista? Aí eu entrei na obra dele e encontrei essa frase: a vida é um hospital que a gente só tem alta quando morre. Então, a questão da vida é interessante porque há dentro de todo ser humano algo estranho. O Guinter recém falou do Shakespeare, por exemplo. Como é que o Otelo se deixa dominar pelo Iago, a ponto de matar a mulher, enfim, ele enlouqueceu, na verdade, né? Ele teve um desequilíbrio grave, né? Por outro lado, um pouco depois, 200 e poucos anos depois,
Goethe escreve Werther, que é um jovem que se apaixona por uma mulher e termina se suicidando. Então, são coisas estranhas do ser humano. Entende? Né? Então, dentro do ser humano, todos têm algo estranho. Aí vamos dizer assim, pô, mas o que é esse estranho? É um estranho desconhecido. Por exemplo, nós não sabemos tudo o que aconteceu na realidade psíquica do nosso pai e da nossa mãe para escolher o nosso nome. Claro que alguém pode dizer, não, eu sei, eles me disseram, foi isso, foi aquilo, mas isso tudo, eles falam para nós, a escolha do nome, vinculado ao consciente deles. Mas, inconscientemente, o que eles queriam de nós quando nos deram um nome? Entende? Então, isso é uma coisa interessante, e a gente conhece e desconhece. Eu já respondi essa pergunta muitas vezes, e muitas vezes eu refiz essa pergunta. Então, essa questão estranha que está dentro do ser humano, aí chegamos no Alzheimer. No Alzheimer, ainda é mais estranho. É como se fosse um estranho dentro de um estranho. Entende? Porque a pessoa que começa a perder a memória, que começa a esquecer as palavras, como a palavra lasanha, que foi ótimo tu ter esquecido, porque aí tu fizesse essa exposição. Não, eu estava pensando do ponto de vista da arte, porque aí te motivou a estudar, te motivou a pensar e nos trouxe aqui. Né? E que a gente pode dizer que a nossa média de idade não é baixa, né? Mas tem algo a nosso favor, todos que estamos aqui. Nós não perdemos o entusiasmo. E isso é uma questão fundamental. Né? Agora, a pessoa com Alzheimer, ela vai perdendo o entusiasmo, porque ela se perde. Ela está meio perdida. Por isso que eu imagino que o trabalho que se faz em torno da pessoa com Alzheimer, principalmente a família, as relações e tal, tem que ter muito cuidado para não começar a criticar, que ele esquece, né? Entende? No início não se entende, está entendendo? Por que a pessoa esqueceu? Entende? Então, pode ter brincadeira de mau gosto, enfim, até entender que se trata de uma doença. Né? Então, esse estranho do estranho no Alzheimer, ele é algo extremamente complexo, entende? De vez em quando, o mesmo que aconteceu contigo em relação à lasanha, me acontece com outro nome. Aí eu trabalho muito para recordar, porque isso é uma coisa importante, nós temos que trabalhar nossa memória, né? Ou seja, vocês veem um escritor com a memória fantástica do Gabriel Garcia Marques, no final da vida ele teve Alzheimer. Entende? E foi uma coisa muito triste. Ele escreveu um livro, Gabriel Garcia Marques, autobiográfico, que eu recomendo, porque é sensacional, Viver para Contar. Mas esse era só uma primeira parte da vida dele, que vai mais ou menos até os 35 anos, né, antes de ele escrever 100 Anos de Solidão. Mas ele teve um projeto que ele iria escrever um segundo e um terceiro livro que ele não escreveu. Entende? Ele depois fez uma Memória nas Putas Tristes e tal, e depois ele, né, teve o problema do Alzheimer, e aí ele já foi perdendo a memória e teve dificuldade de continuar escrevendo. A memória, ela é fundamental, porque nós sabemos quem nós somos através da nossa memória. À medida que nós vamos perdendo a memória, a gente não sabe mais quem a gente é. A gente se atrapalha, a gente se angustia mais, entende? Se assusta. Eu tive a chance, não de ver no consultório, mas de ver fora do consultório, familiares com Alzheimer, pessoas conhecidas com Alzheimer. E o que eles me transmitiam era uma sensação realmente de angústia e uma situação de tristeza. Ou seja, é muito difícil alguém com Alzheimer, por exemplo, manter esse entusiasmo, entende? Porque tem uma sensação que algo se perdeu e está se perdendo. Vocês sabem que eu vou, assim, me encaminhando para o final do que eu queria falar para vocês. Há uns 3 anos atrás, eu tive a felicidade de ser convidado por uma sociedade psicanalítica de escrever sobre envelhecimento. Eu nunca tinha escrito.
quando eu recebi o desafio, era assim, eu poderia escrever sobre o envelhecimento da gente, poderia escrever sobre o envelhecimento da psicanálise ou o envelhecimento da instituição psicanalítica. Eu não tive dúvida que eu queria escrever sobre o envelhecimento das pessoas. E eu vivi uma cena num tabelionato bastante chocante do envelhecimento. Estava uma senhora que foi fazer as impressões digitais no tabelionato e ela viu que não tinha mais nenhuma impressão digital. E ela disse assim, perdi as minhas impressões digitais, mas com algo chocante e surpreendente. Então, eu vivi esta cena, né? Quem gosta de escrever transforma a cena em escrita, né? Ou seja, então, eu comecei esse ensaio sobre envelhecimento, cujo título é Aprendendo a Envelhecer, porque o que eu escrevi há 3 anos atrás, eu era um pouco mais jovem, agora sou 3 anos mais velho, então eu já tenho outras coisas que eu poderia escrever, né, sobre o envelhecimento, né? Mas eu descobri uma carta, e com isso eu vou concluindo, que o Freud escreve aos 79 anos para a Lu André Salomé, que era uma grande amiga dele, uma mulher maravilhosa, espetacular. Foi namorada, amante, parceira do René Maria Rilke, né? E outros. O Nietzsche se apaixonou por ela. Enfim, é uma mulher assim empolgante, muito inteligente, muito culta. Então, ele escreveu uma carta onde ele fala sobre a velhice em 3 palavras, especificamente. Ele fala do horror da velhice, quer dizer, o horror no sentido das doenças, do próprio Alzheimer, mas das doenças, da perda de pessoas queridas, da morte de pessoas queridas, separações dolorosas. Então, ele fala do horror, e no caso específico dele, os últimos anos da vida dele foram realmente, os últimos 15 anos, ele tinha um câncer do palato, muitas vezes operado e nunca resolvido, então ele sofreu bastante no final da vida dele, mas não perdeu o entusiasmo, por incrível que pareça. Ele seguia escrevendo, pensando, etc. Então, ele fala no horror, ele fala na bondade, que eu trabalhei nesse texto com a gratidão, quer dizer, nós podendo envelhecer sem ficar com muito ódio que a gente envelheceu, mas podendo manter a gratidão à vida. Quer dizer, nós perdemos a capacidade de correr, nós perdemos a capacidade de fazer coisas físicas espetaculares, então outras capacidades a gente perdeu. Bom, mas a gente tem muito mais história, né, para contar, que viveu, e tem toda a alegria de ser quem a gente é, com limitações, com fracassos, com sucessos. Então, a questão da gratidão. E a terceira palavra que ele fala, o Freud, é o humor. A importância de nós manter o sentido de humor, de não perder o humor. Porque muitas vezes a gente envelhece e fica mais raivoso, mais irritado, né? Mais brabo, assim, porque está perdendo poder, está perdendo potência, está perdendo energia e fica enraivecido, entende? Então, fica amargo. Acho que é uma coisa muito triste na vida, né? As pessoas que a gente conheceu ou conhece que envelhecem com grande amargura, entende? Então, a vida passa a ser uma coisa de grande sofrimento. Então, ele fala da questão do humor. Eu acrescentaria essas 3 palavras, eu poderia acrescentar várias, mas 2 eu tenho um carinho especial. A primeira palavra que eu acrescentaria é a questão das amizades. Eu acho que quando a gente envelhece, mantendo algumas amizades, é outra coisa. Não só quando envelhece, né? Eu acho que ao longo da vida, os amigos são absolutamente essenciais. São aquilo que um dia eu defini, por entusiasmo, irmãos da vida. Quer dizer, a gente recebe, a gente passa a ser irmão da vida para outros e outros passam a ser irmãos da vida para a gente. Não são irmãos biológicos, mas às vezes muito mais importantes que irmão biológico, né? Então, a questão dessa questão da fraternidade, essa questão de ter amigos. E a outra palavra que eu acrescentaria, e que eu acho que eu tenho evoluído, mas sempre eu acho que eu estou em dívida, é a paciência. Eu acho que a gente, para envelhecer melhor, tem que melhorar a paciência.
eu conto para vocês um sonho meu de consumo. Cada um tem seus sonhos de consumo. Meu sonho de consumo, quando eu tinha 30 e poucos anos, era chegar aos 40 com mais paciência e mais calma. Esse era o meu sonho de consumo. Cheguei aos 40 e avaliei, melhorei, mas quero chegar aos 50 com mais paciência e mais calma. 10 anos se passaram, cheguei aos 50. Tinha uma sensação que eu tinha melhorado, mas que ainda faltava. Eu gostaria de ser mais calmo e ter mais paciência. Então, eu disse, então, aos 60. Então, essa brincadeira foi aos 60, foi aos 70, e agora, que eu tenho 78, eu digo, pô, estou torcendo para chegar aos 80, com mais paciência e mais calma. E eu sinto que eu estou evoluindo bem, quer dizer, claro que pode ser assim, mas tu está te avaliando, é interessante que os outros te avaliem e tal, não, mas eu acho que os meus netos têm me sentido muito mais calmo e paciencioso que os meus filhos, por exemplo, e tal, né? Até os meus filhos se surpreendem, mas os netos ajudam a gente ter mais paciência e mais calmo, mas também os amigos, as relações, a leitura, muita coisa ajuda, né? Então, essa questão da vida como uma coisa estranha que tem dentro da gente, que vocês já devem saber que eu estou me referindo a uma palavra que se chama inconsciente, que Freud não gostava muito, porque ele estava dizendo que era o não consciente, né? Ele gostaria de inventar uma outra palavra que ele não inventou. E a questão do Alzheimer, quando a gente se sente estranho, mas um estranho que não pode incorporar. Esse é o problema. Esse estranho que a gente vive, a gente tenta se entender. Por exemplo, a Graça fez um quadro lá, que ela botou assim, não sei, memória em família. Saudade de família. Não é a memória, saudade de família. E aí tu botasse uma série de personagens dentro da cabeça. Só que essa série de personagens, eles estão na nossa cabeça desde que quando a gente nasce, já começam a entrar os personagens. Entende? Algo da mãe, algo do pai, lá pelas tantas, depois, está entendendo? Ou seja, o que nós somos? Dentro de nós tem muitos personagens, que não é só pai e mãe, tem avô, tem avó, mas não conheci meu avô, mas não importa, pelo pai, pela mãe. Eu não conheci meus avós, só uma avó. Eu não tive 2 avós e uma avó, mas eu tive uma avó que valeu pelas 4, e isso fez com que eu, desde cedo, pudesse valorizar muito a pessoa idosa, muito. Porque a minha avó era sensacional, né? O último momento com a minha avó, ela está no lar dos velhos, e ela faz um passeio comigo e me apresenta para as pessoas como o namorado dela. Foi a consagração dela e a minha, né? Mas eu queria dizer o seguinte para vocês, que todos nós possamos envelhecer com esse entusiasmo. Isso, para mim, é fundamental. Obrigado. Obrigado. O povo quer saber como é que tu chegaste a essa idade, com essa lindeza, com essa sabença, com essa arte maravilhosa, desse charme, desse brinco, desse tamanho. E com essa alegria de viver. É isso que nós queremos saber, para todo mundo anotando, né, gente? Queridos, é um prazer estar aqui com vocês, dividir essa mesa, e com esse auditório atento também, e que depois também queremos ouvir o que vocês pensam sobre esse tema, muito importante. Agora, desde pequena, eu observei, eu morava no Cristal, e tinha uma senhora, que eu não lembro o nome, que chamavam de titia, e ela é uma pessoa muito encantadora, cheia de vida, e que ela passava, né, eu acho que ela não tinha muitos bens materiais, e ela era disputada por diversas famílias para passar 15 dias ou 20 numa casa, e passava aí no Cristal com a família Ferrari. E aí eu disse, puxa, olha, isso é um exemplo para quem tem alegria de vida
e tem muito a dar com a sua esperança e com a sua alegria, seu entusiasmo, não é? Porque eu penso que um velho chato, até os outros velhos se isolam, né? Então, esse é o exemplo. E depois o outro, quando eu fui a primeira vez para a Europa com a minha irmã, eu tinha 20 e poucos anos, ela se formou em engenharia, então foi a turma dela, naquela época, viajavam para a Europa, e nós fomos de navio, isso há 502 anos atrás, que demorou 12 dias para ir, 12 dias para voltar, e nós estávamos na terceira classe, e que tinha umas pessoas idosas, deviam ter, agora, eu acho que 60 e poucos anos, norte-americanos. E aí, nós se descia, íamos de um país e no outro, não é? E aí nós íamos em boate e eles estavam dançando. E aí eu pensei, poxa, vamos ver se eu, quando ficar velha, também eu quero ficar animada. Não sei se vai ser possível no Brasil ou eu vou ter que me mudar. Mas então ficou esse exemplo. Não precisei me mudar, mudei por outros motivos profissionais, mas eu vejo assim, que cada vez, eu com esses meus, vou fazer 90 anos, eu convivo mais com pessoas com muito mais jovens do que eu, porque, às vezes, pessoas da minha idade, eu convido para ir ao teatro, cinema, jantar fora. Ai, não, eu não saio de noite. Ai, eu tenho medo. Ai, eu prefiro ficar sentada vendo novela. Eu nunca vi novela na minha vida. Adoro cinema e teatro. Novela, detesto. Nunca vi, né? Então, eu vejo esses exemplos, e mesmo agora, no meu dia a dia, com muita gente jovem, né? E penso assim, tu disseste que tem que ter paciência, e eu penso que tem que ter flexibilidade, sabe? Não dá para ter rigidez, e acho horrível pessoa amarga. Tem que ter bom humor, tem que ter curiosidade da vida. Enquanto a gente tem curiosidade e projetos, eu fui criada, o meu pai é uma pessoa com muita cultura e humanística, e dizia, minha filha, o Brasil é um país muito difícil, tem que se ter projetos próprios e tem que se ter projetos que incluem o outro. A gente recebeu muito, então tem que ter a obrigação prazerosa de doar também. Então, foram exemplos muito, assim, básicos na minha vida, sabe? Não é? E eu penso, se cada um faz trabalho voluntário, fiz muitas vezes, né, do que sabe, então isso enriquece as pessoas que por mil circunstâncias receberam menos, né? Outra coisa também, que ainda estou curiosa para ouvir a tua fala, né, é que a ciência, nos últimos anos, tem se desenvolvido muito, a tecnologia, né, o conhecimento em muitas áreas, né, e nessa questão do Alzheimer também. Então, se a gente comparar, agora depois vamos discutir, as coisas mudaram muito, né? Então, eu vejo assim que essa coisa de ter um entusiasmo de vida, e também o que me chamou a atenção, querido, quando tu falaste, hospital só se tem alta, e eu penso um pouco diferente. Eu acho chato o hospital, mas é um meio para a gente ficar bem e sair ótima, sabe? Não é? Então, são diversos assim, aspectos, né? Pontos de vista. E também eu penso muito assim, o tempo. O que é o tempo? Né? Difícil, eu acho, a gente expressar, mas ele é incomensurável, e ele como é que eu vou dizer para vocês? A gente pensa no tempo histórico, se pensa no tempo afetivo, e mais recentemente, com as redes sociais, se pensa no tempo real, com uma simultaneidade de um fato que aparece, né, que todo mundo, por meio das redes sociais, fica sabendo na hora, praticamente.
Então, essa questão de tempo é incrível, né? E quando o tempo ainda era... não tinha-se relógio, não tinha-se uma série de coisas, o tempo era baseado no dia. Tem luz, depois se escurece, luz de vela, tudo isso. E como ele mudou com a luz elétrica, não é? E depois também coisas com a televisão, que às vezes a pessoa não tem sono e pode ficar assistindo um filme ou escutar notícia. Então, eu vejo que tudo está em constante transformação. Aliás, eu acho que uma das características do universo é a transformação. As coisas não tem nada estático. Tudo está constantemente em movimento. Então, gente, eu acho que eu vou passar a palavra para te escutar. Então, muito obrigada pela atenção. Passo a palavra para o doutor Cristiano. Boa tarde a todos. Não ficou tão fácil de falar depois das falas dessa mesa aqui, pesada. Mas então gostaria de me apresentar. Eu sou Cristiano, sou neurologista, cognitivo do comportamento, né? Eu trabalho no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. Eu estudo basicamente doença de Alzheimer, desordens relacionadas, né? Então essa é a minha área de atuação. E antes de falar um pouquinho sobre isso, então, eu gostaria primeiramente de parabenizar a Graça por esse trabalho, né, belíssimo, exposição belíssima, né? Eu já dei um pulo ali embaixo e pude apreciar esse trabalho lindo que nos proporciona hoje, mas não somente isso, também essa iniciativa, né, de estar falando sobre esse assunto que é importante, que é doença de Alzheimer, demências. A gente sabe que esse é um tema muito relevante, é um tema que envolve bastante estigma cultural, envolve bastante estigma na população, né, de pessoas com demência. Então, utilizar a arquitetura da arte, né, e esse meio de propagação da arte para debater sobre esse assunto, eu acho que é fundamental, não somente muito importante, mas também necessário, né? Então, eu agradeço como neurologista, né, a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre isso também, e de compor, muito honrado de compor essa mesa de colegas, né, e pessoas tão maravilhosas. Eu vou comentar brevemente sobre a doença de Alzheimer, né, em alguns pontos que Abraão, né, e Zoravia e Gunter comentaram também. A doença de Alzheimer é uma doença prevalente, né, como o Gunter comentou, né, o envelhecimento ele está cada vez mais prevalente, as pessoas estão envelhecendo cada vez mais, né, a longevidade ela está alcançando níveis, né, que antigamente não se via. E com isso vem as doenças, obviamente, doenças, né, de pele, enfim, doenças do nosso corpo, incluindo doenças cerebrais, né? Então, a doença de Alzheimer é uma doença que tem como principal fator de risco a idade, né? Existem algumas estimativas que uma pessoa a cada 3 desenvolve doença de Alzheimer depois dos 80 anos de idade. Atualmente, é a principal causa de demência. Não quero assustá-los aqui, mas só para dar um contexto, né? Acho que é importante. Existe doença de Alzheimer é a principal doença neurodegenerativa que causa demência. Demência é um estágio clínico, né, em que o indivíduo não tem mais autonomia, né, essa é a definição. Então, doença de Alzheimer é a principal causa de demência e os estudos mostram que atualmente no mundo tem 70 milhões de pessoas com demência e a perspectiva disso é de um aumento significativo para 140 milhões de pessoas em 2050. Então, realmente é uma doença muito prevalente, né? E aí, diferente de outras doenças que também são prevalentes, que a gente vê na comunidade, né, como diabetes, hipertensão, né, doenças crônicas, na verdade, prevalentes também, né, que todo mundo aqui conhece alguém que tem. A doença de Alzheimer, ela causa um impacto não somente no indivíduo, né, e eventualmente no círculo do indivíduo, como essas doenças causam, mas causa impacto em múltiplas camadas, em múltiplos ecossistemas em que esse indivíduo está inserido,
né? Então, do ponto de vista pessoal, né, mudando a biologia desse indivíduo, no contexto familiar, no contexto da comunidade onde ele está inserido, no contexto laboral, né, e financeiro, obviamente, microeconômico, macroeconômico, em termos de saúde pública também, né, com ações de lei envolvendo política também. Ou seja, é uma doença que tem um impacto muito significativo na sociedade. E a gente poderia entender, talvez, esse impacto com uma justificativa muito simples, né? Porque, na verdade, esse tipo de doença causa uma degeneração no local do cérebro, né? A forma típica, pelo menos, no local do cérebro chamado de hipocampo, né? Localizado no lobo temporal mesial. E ali, então, o hipocampo é a estrutura do sistema nervoso central que é responsável pela formação, pela consolidação das memórias. Então, o indivíduo com essa doença, diferente dessas outras doenças, né, ele vai perdendo a capacidade de consolidar a memória e, com isso, vai perdendo a funcionalidade, né, a autonomia para realizar as atividades cotidianas, né? Então, fiquei pensando um pouco, né, do que o Abraão estava comentando sobre o que é a vida, né? E eu não imagino assim uma vida sem funcionalidade, sem a gente poder ter autonomia para realizar as atividades cotidianas, sem a gente, né, ter as memórias que nos fazem viver a cada dia. Então, eu entendo que a vida é bastante isso também, né? A nossa funcionalidade, a nossa autonomia, as nossas memórias. E com isso, então, é uma doença que vai tirando aos pouquinhos, né, lentamente, progressivamente, a nossa vida, né? Tem o Barão estava comentando sobre o Gabriel Garcia Marques, né? Então, ali ele comenta até um pouco no 100 anos de solidão, ele comenta sobre uma passagem dele sobre a comunidade de Macondo ali, que sofre uma doença que ele chamou de insônia. A doença de insônia, ou a demência de insônia, eu não me lembro o termo direitinho, mas as pessoas começavam a esquecer, né? E não só esquecer. Na verdade, o Garcia Marques, ele colocou que as pessoas começavam... Porque elas tinham um problema para dormir. Então, elas não dormiam durante vários dias e depois elas começavam a ter problema de esquecimento. Mas o problema delas não era só esquecimento, ou seja, né, como é que é o nome, né, disso, ou para que serve, ou como é que é o nome de um relógio, por exemplo. Mas elas começavam a esquecer também para que serve aquilo, ou seja, qual é o conceito daquilo, né? Então, eles começaram a colocar umas plaquinhas lá em Macondo, né, numa vaca, por exemplo. Isto é uma vaca. Mas as pessoas não sabiam mais para que servia a vaca. Então, tinha que colocar isso é uma vaca. Vaca serve para, né, ordenar o leite serve para colocar no café da manhã, que se toma no dia seguinte do café da manhã. Ou seja, as pessoas começaram a esquecer não só o nome das coisas, mas também para que serve, né? Então, pela primeira vez na história da literatura, da ciência, das artes, Gabriel Garcia Marques descreve um tipo de doença que chama de afasia primária progressiva semântica, né, que entra dentro de um grupo de doenças chamadas de degeneração lobar frontotemporal, diferente de doença de Alzheimer, mas mostrando assim um impacto disso, né? E provavelmente Garcia Marques deve ter escutado isso de pessoas que tiveram na comunidade, enfim, porque senão não teria tido essa ideia, né, tão precisa assim de descrever essa doença. Então, mostrando assim um impacto que doença de Alzheimer tem na comunidade, né? Mas apesar desse impacto, né, hoje eu gostaria de trazer talvez um pouquinho de luz da perspectiva da ciência, então, né, como a Zoravia estava comentando, né, desde do primeiro estudo, então, sobre a doença de Alzheimer com o professor Alois Alzheimer, né, por volta de 1906, né, entendendo quais são as proteínas responsáveis pela doença, até hoje, então, 2025, a gente tem mais de 100 anos aí, em que teve um avanço científico muito importante, né, do ponto de vista de diagnóstico, né, de como é que se faz de entendimento da doença, quais são os estágios da doença, como é que se faz o diagnóstico, né, e de tratamento também, né? Então, tratamento tem acontecido uma revolução muito grande em relação ao tratamento dessa doença. E possivelmente outras também. Então, gostaria de trazer um pouco de esperança em relação a isso, né, mas em relação também ao que se pode fazer, né, tendo em vista que alguém tem essa patologia, ou que alguém vive com essa doença, e olhar, talvez, por um outro ângulo, né, não o ângulo da pessoa que está degenerando, uma pessoa que está demenciando, uma pessoa que não tem mais função na sociedade, mas tendo um olhar
sobre o que ela ainda pode fazer, né, e valorizar sobre essa perspectiva, né. Então, tem uma história muito bacana que aconteceu lá na Universidade da Califórnia, em São Francisco, de uma pessoa chamada de Anne Adams. Anne Adams, eu sei um pouco dessa história porque eu fiz formação lá, então eu acabei conhecendo as pessoas que acabaram avaliando a Anne Adams. Ela era química, PhD, ela foi professora, teve um alto nível acadêmico, né? E lá por seus 50 e poucos anos ela acabou desistindo da profissão para cuidar do filho que tinha tido um acidente, e ela acabou voltando à pintura. Ela gostava muito de pintar, então ela voltou à pintura. E aí se dedicou lá por volta dos seus 50 anos à pintura ao longo dos anos, né? E lá pelas tantas o marido dela começa a notar que ela está um pouquinho diferente, ela começou a se comportar um pouquinho diferente, né? E a Anne Adams, então, começa a utilizar cores um pouco mais vibrantes, ela começa a fazer alguns trabalhos bastante diferentes do que ela fazia antes, né? Ela começa a pintar com cores vibrantes, ela começa a pintar coisas um pouco mais concretas, tipo o número pi. Ela tem um quadro que chama número pi, então ela coloca todos os números ali. E lá pelas tantas ela escuta a música Bolero, de Ravel. E ela se encanta com essa música, ela fica obcecada por Bolero de Ravel, escutando ela assim sem parar, né, noite e dia, enfim, Bolero de Ravel. E ela decide pintar Bolero de Ravel, né, e chama então Unraveling Bolero, que seria redescobrindo ou descobrindo o Bolero, né. Curioso também porque Ravel, 100 anos antes, aproximadamente 80 anos antes, tinha uma doença degenerativa também. Ele tinha degeneração córtico-basal, alguma coisa que impediu ele de tocar nos últimos anos de vida. Então ela ficou obcecada, pinta Bolero de Ravel, e depois de um tempo ela começa a ter alguns tipos de comportamento inadequados também, enfim, e depois ela é avaliada, né? Só voltando um pouquinho nessa história, quando ela pinta Bolero de Ravel, ela fica obcecada por pintura também, ela não consegue parar de pintar, ela faz isso o tempo inteiro, ou seja, muda um pouquinho assim, o modo como ela enxerga também o processo artístico dela, né? Então, depois ela é avaliada na UCSF, e viram que ela tinha um processo degenerativo, na verdade, uma doença chamada de afasia primária progressiva não fluente, similar a essa que o Gabriel Garcia Marques descreve em 100 Anos de Solidão. E o que se entendeu desse caso foi que nesse período prodrômico, ou seja, no período pré-clínico, em que ela ainda não apresentava sinais dessa doença, dessa demência dela, ela desenvolveu o que se chama de a emergência do processo criativo, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, mas, assim, resumidamente, a afasia primária progressiva é uma doença que causa degeneração no lado esquerdo do cérebro, numa área que é relacionada à linguagem, então, ou seja, uma área que a gente usa muito, toda hora usando linguagem, ou para falar, ou para entender, ou para escrever, né? Ou para pintar em inúmeras linguagens, né? E esse processo, então, causa uma degeneração, ou seja, essa área está tão ativa que acaba cronicamente ou tonicamente diminuindo a ação de outras áreas do cérebro, como o córtex frontal, o córtex parietal, o córtex occipital. E no momento que se tem uma doença que causa uma degeneração, uma atrofia nessa região responsável pela linguagem, essa região ela diminui a ação, o feedback negativo, né, ou a influência em outras áreas, e outras áreas podem florescer, né? E uma dessas áreas é o córtex parietal direito, que é responsável pelos processos visoespaciais. Então, eles fazem todo assim um correlato neuroanatômico, né, sobre esse caso, mas mostrando então que ela tem um pico de criatividade das funções visoespaciais num período ainda pré-clínico, prodrômico da doença dela, né? Então, o que eu gostaria de chamar a atenção hoje aqui é justamente isso, né? Falar sobre as demências, talvez não com um olhar ruim, pejorativo, de que alguém que está sofrendo, uma pessoa que não consegue fazer mais nada, mas talvez com uma oportunidade, né? Uma oportunidade de, eventualmente, uma pessoa que não sabe quem é ela ali, talvez, né, exista algum tipo de comportamento que a gente pode florescer, né, e, eventualmente, desenvolver com esses indivíduos. Então, fica o meu olhar mais esperançoso, né, sobre essa doença.
Gostaria de agradecer o convite muito especial de estar aqui. Estou muito honrado mesmo. Muito obrigado, Graça. A canoa virou. Deixa ela virar. Alô, alô. Bom. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Que chiquérrimos! Vocês estão aqui, encheram essa coisa. Estou muito feliz. Muito obrigada. Tá? Eu vou falar um pouco sobre por que eu fiz essa exposição. Alguns de vocês já devem ter visto lá embaixo na exposição. E é o seguinte, povo. Eu comecei a esquecer um monte de coisa. Eu, que me acho a última bolacha recheada do pacote em matéria de conhecimentos, que li pra caramba desde que eu era pequena. Fiz mestrado, fiz doutorado até o fim, li todos os livros que o professor Juremir passava, uns tarugos desse tamanho. Agora, até um dia, primeiro comecei a esquecer o nome. Nome, né? Aquela, né? Cadê meu marido? Porque o meu marido, que ele não tem Alzheimer ainda, então eu fico referindo a ele. Agora, quando ele também não sabe, a coisa fica difícil. E teve um dia, meu povo, que eu esqueci a palavra lasanha. Vocês têm noção? Uma gorda histórica como eu, esquecer a palavra lasanha. Aí me injuriei. Falo com a criatura, né, homens. Nego, aquela massa que empilha. Aí ele me olhava cada vez com um cara mais de mansa louco, assim, sabe? Aquela massa que empilha, bota guisadinho. Sabe? Porque eu, como sou artista, eu desenho muito, a coisa está desenhada na minha cabeça. Eu só não sei dar nome. Deve ser aquele primeiro princípio lá do que o Gabriel Garcia Marques fala, né? Aí o guri também olha para mim e diz assim, tipo, não sei. Eu digo, não, preciso fazer alguma coisa sobre isso. E como eu sou, tem um amigo meu que diz assim, Graça, tu é uma artista que gosta de dizer. Eu digo assim, ninguém me definiu tão bem como tu, porque eu gosto de dizer. Então, se essa coisa está me doendo, eu quero falar sobre ela. Óbvio, se ela tiver uma leitura que seja universal, né? Que seja do outro, como falou a Zorávia, né? Eu tenho muito essa coisa do outro também. E me interessa, já que eu faço parte da humanidade, que a minha arte, de alguma forma, colabore com as compreensões das nossas dores, com as compreensões das nossas caminhadas. E quando eu me dou conta, primeiro que é um pavor a perspectiva de ter Alzheimer, né? Ficar, como nós todos estamos falando, à mercê dos outros, né? Então, isso é apavorante. Não sei, eu até fiz aquele texto lá, que é o seguinte, né? Eu não sei o que me dá mais medo, se a morte, a morrida de doença, a matada de bala ou vício, ou a morte em vida mesmo. Aquela que a mente parte, mas o corpo fica, que é o tal do Alzheimer e outras doenças, né? Então, eu resolvi compartilhar com as pessoas do meu tempo. Porque eu acho que um artista, eu sempre falo isso, o artista é um sujeito que é a antena do tempo dele. É um sujeito que compreende melhor o que está acontecendo, porque ele tem um olhar diferente do olhar racional, mental, organizacional, bararalá. Nós temos um lado que meio não se explica, né, Zorávia? A gente tem um lado assim meio que capta, intuitivo. Então, quando eu me dei conta que eu estou com 74 anos e corpinho de 75, mas tudo bem, e eu não sei, meu irmão mais moço, que é engenheiro, quando eu fiz 70, eu disse assim, gordinho, fiz 70, ele me olhou com aquela cara de engenheiro civil dele, disse, mais 10, sabe? Então, gente, falta só 6, né, para a previsão do meu irmão. Mas eu quero dizer que daí eu resolvi transformar em arte essa minha preocupação, porque acredito que seja uma preocupação de nós todos, nós todas, né? Como é que eu vou chegar aos 80? Como é que todo mundo olha para a Zorávia e diz assim, eu quero ser que nem a Zorávia quando eu crescer, né? Porque a Zorávia é um luxo, né? A Zorávia é a nossa esperança
de que tu pode continuar produzindo, criando, rindo, brincando e existindo. Você sabe o que essa tinhozinha estava fazendo semana retrasada? Lançando um livro que ela ilustrou da Odisseia. Não sei se todo mundo sabe o que é a Odisseia, mas se soubesse ia ficar apavorado. Tá? Então, assim, a partir disso, eu resolvi fazer essa exposição, essa coleção, chamada Saudade de Mim, porque eu entendi que são ausências que começam a acontecer na tua vida. À medida que tu vai vivendo, envelhecendo, chegando mais perto da passagem, como diz o povo espírita, né, que nos enche de esperança. Eu não gosto quando eles dizem desencarnar, sempre meio desconfortável, mas tudo bem. Aí, quando eu digo assim, vou chamar de saudade de mim, porque é uma coisa assim, sabe? Eu tenho saudade quando eu sabia declamar inteiro aquele poema, quando eu sabia o nome das pessoas. Às vezes é gente que eu amo. Como que eu não lembro do nome da criatura? Né? Como o Abrãozinho falou, né? Quando te botam um nome... Eu sei por que eu tenho nome. Sou obrigada a rir, fazer graça, até o último dos meus dias, Abrão. Tá? Mas, então, eu resolvi fazer... figurar essas saudades que todos nós, de uma certa forma, temos, mesmo quando não temos Alzheimer. Né? Mas eu não queria fazer aquela coisa apavorante, aquela coisa horrorosa. Me interessa... Isso aí eu vi uma vez um senhor falando sobre a esposa dele que estava com Alzheimer, e ele respondeu uma coisa que é arrepiante, gente. Ele disse assim, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Entendeu? Então, eu quero que a gente tenha aqui uma oportunidade de discutir essa questão do Alzheimer, da demência, no sentido de que nós temos que encarar esse fato. Estamos vivendo mais, né? Vamos viver mais e vamos, provavelmente, ter e conviver com mais gente com Alzheimer. Como é que nós vamos nos preparar para isso? Como é que nós vamos nos preparar como famílias? Porque, segundo eu sei, uma família que tem alguém com Alzheimer é uma família que adoece, né, doutor? É uma família que gira em torno disso. E os cuidadores? Como é que nós vamos preparar essas pessoas? Ontem eu vi uma cuidadora falando, uma fisioterapeuta, dando uma entrevista, e eu gostei muito de uma coisa que ela falou, ela disse assim, nós precisamos estabelecer a compreensão de que um doente de Alzheimer é um sujeito, é um indivíduo. Então, como o doutor Cristiano falou, nós precisamos mudar a forma de olhar para o doente de Alzheimer como alguém que ainda tem o que dar, alguém que tem ainda o que produzir, né? Ainda que não seja aquilo que sempre produziu. Eu, essa semana, dei uma entrevista e falei assim, olha, eu não sei, mas a gente, quando nasce, é um bocó de mola, né? Todo mundo dá de comer na boca, troca a roupa, troca a fralda, pega na mão, pega no colo, e o neném acha bem bom, né? Quem sabe não é a hora da gente começar a se preparar, a achar bem bom para ser cuidado de novo, né? Não sei. Mas, enfim, aí eu botei o nome de Saudade de Mim e fui pesquisando as saudades maiores, 20 saudades. E esse nome, Saudade de alguma coisa, foi minha irmã mais moça que me sugeriu, porque eu fui explicar a exposição para ela, que não é uma dona de casa, ela não tem essa sofisticação, digamos assim, que alguém do ramo teria para me falar. E eu adorei, porque ela disse assim, então, tu bota o nome Saudade de que tu está mostrando ali, né? E eu achei ótima a sugestão dela. E comecei, então, trabalhando. Para quem está na mesa, se quiser, pode olhar na TV lá. Tá? Senão vou ficar com torcicolo. Saudade de abraço, né? Que um abraço é mais melhor do que qualquer remédio, hein, doutor Cristiano? Doutor Abrão, não é? Um bom abraço cura uma boa parte das nossas dores, né? Saudade dos filhos. Essa cena, gente, segundo eu soube, ela é muito ocorrente dentro de casas geriátricas. As vovós ganham boneca e elas acham que aquela bonequinha ali é o filho delas. Então, vejam que ainda tem conexão afetiva. Ela apenas está num outro tempo que não aquele, quando ela tinha, de fato, um bebê no colo. Então, vamos começar a olhar para os nossos doentes de Alzheimer como pessoas que precisam ser respeitadas nas suas emoções, ainda, apesar de não ter memória. Né?
Saudade de viajar. Eu botei aqueles altinhos lá, porque realmente, como o Gunther bem viu hoje na nossa sociedade produtiva, a viagem é um grande campo de ganho de dinheiro conosco, né? Que a gente pega nossos caraminguás e vai viajar pelo mundo. E, sob o ponto de vista da arte, professora Umbelina, eu gosto muito desse quadro porque a minha meta, como artista, é cada vez menos pinceladas para resolver as coisas. E eu acho que esse quadro eu fui bem econômica. Então, só para dividir com vocês, para não ficar só palavras, né? Saudade de Ogum. Esse quadro é para favorito do Gunther e o favorito de muita gente. Eu quis eleger uma das abordagens, a coisa da religião. E, surpreendentemente, não é nem a católica, nem a evangélica. Eu quis privilegiar essa religião colorida e misteriosa e mágica, né? E botei o São Jorge. E as pessoas amam esse São Jorge. Que é assim, como é que eu, quando perder a minha memória, vou me relacionar com a metafísica, né? De alguma forma, sempre se relaciona, né? Porque somos seres metafísicos. Saudade de pensar, isso aqui tem um pouco de humor negro, doutor. Porque todo mundo fala assim, faça bastante palavras cruzadas e você não vai ter Alzheimer. Aí eu lembrei de um poeminha do Quintana que ele fala assim, esse povo que fica fazendo palavras cruzadas é uma forma de loucura muito lenta. Porque é sempre a mesma porqueira, né? Ara, ora, ura. Os caras ficam lá. Eu, na terceira palavra cruzada, já estou com tédio mortal, quero me matar. Essa aqui é a vovó... como é que é o nome, né? Valdeci, né? Vocês conhecem essa personagem? Ela é real, gente. É uma mimosa que mora no interior de São Paulo. Se vocês quiserem, procurem no YouTube. Tem história sem fim dessa vovó. Ela é um sarro. Nem toda pessoa com Alzheimer fica sem conexão com o outro. Essa vovó tem muita opiniões muito fortes, né? Ela mora com os netos no interior de São Paulo. E a neta diz assim, vó, vamos tomar banho. Você sabe que banho é uma coisa que vai sendo abolida, né, da vida das pessoas, depois de uma certa idade. E a vovó, mais do que nunca, ela é uma atriz. Vó, vamos tomar banho. Assim, imagina, menina, não está vendo que eu estou tremendo? Não vou tomar banho para essa água fria. Tem coisas que tu morre de rir. Então, tem a coisa do humor, né? Que ela tem humor, ela tem entusiasmo. E muita gente que tem medo de encarar a questão do Alzheimer, porque vai ficar horrorizado, né? Se apaixona por esse quadrinho. Porque esse aqui eu chamei de Saudade de Rir, que a vovó ela não perdeu a vontade de rir, ela brinca, ela tira sarro. Então, são outros caminhos, né? Saudade de Ouvir, que é uma coisa que acontece muito. A surdez ela é um fator, hein, doutor Cristiano? Porque ela provoca isolamento, né? Então, alguém aqui, uma amiga minha que estava reclamando da porqueira, do aparelho, que é enorme, que fica contando para todo mundo, que eu não escuto, né? Eu digo, tu devia fazer um altarzinho para ele, porque ele te ajuda, né? Então, eu acho assim, uma das coisas importantes é a gente dizer assim, bom, é o que temos. Vamos fazer o quê com isso? A minha filosofia de vida é essa. É o que temos, né? Então, eu pintei essa senhorinha aí e eu botei um anjinho de cada lado e não coube o outro anjinho. Porque também tem aquela coisa do anjinho bom e do anjinho ruim, né? Ficam contando coisas para nós e a gente deve escutar mais o anjinho que dá bons conselhos, né? Aqui também para homenagear os nossos campeiros, já que estamos na Semana Farroupilha, essas coisas, né? E porque eu adoro desenhar cavalo também. Mas, enfim, não importa se você é do campo ou da cidade, para todo mundo chega esse embate, né? Essa pessoa aqui, gente, é um retrato que eu fiz da enchente. Quando aqueles velhinhos estavam bem, sem saber o que estava acontecendo, a gente via essas pessoinhas nas fotos e nos filmes. E eu lembro que eu pintei esse retrato aqui dessa vovó. Ela não sabia cadê a casa dela, cadê as pessoas dela, cadê...
E depois, quando eu resolvi fazer essa série, então eu só abri o cabelinho em cima e botei pássaros voando, porque também queria levantar essa saudade de sonhar, né? Aqui eu botei um chapéu de festa, umas aquelas festinhas, a gente vai a muita festinha de criança, saudade de brincar. Lá em cima as bicicletinhas, né? Que são coisas simples e que sempre nos dão muita alegria. Veja que eu não tô falando de grandes coisas. Então é bom a gente lembrar de novo o que o Abrão estava falando, né? As grandes coisas que a gente tem saudade não custam caro, não valem dinheiro, né? São outras coisas. Então, vamos nos apegando a elas. Aqui, saudade de ler, né? Mas também pode ser saudade de criar, saudade de inventar. Ouvindo ali o doutor falando do exemplo dessa Anne, que começou a pintar loucamente, eu lembrei dessa pintora chinesa, né? Japonesa, isso, japonesa, maravilhosa. Awei, como é o nome dela? Ayoi Kusama. Gente, ela é bem piradinha, assim, mas levanta todos os dias e vai lá num lugar que ela pinta coisas maravilhosas, e todo mundo... Ela vai para a Bienal e coisa e tal. Quer dizer, a arte, né, doutor, ela consegue ser preservada e protegida de uma certa forma. Então, gente, uma das grandes coisas, e vamos começar a praticar arte, né? Quem ainda não pratica pode começar ou retomar. E não é só arte visual, né? Eu acho que música, escrita, teatro, cinema, palhaço, alguma coisa que mexa com criação, né? Saudade de jogar. Eu lembrei de um porteiro lá de um prédio que eu morei, que o seu coisinha andava com umas 300 chaves penduradas. Sabe aquelas que eram... Todas as chaves do condomínio ele tinha. Essa pessoa desapareceu um dia. Perguntei para o outro zelador, e ele disse assim, Dona Graça, o seu fulano estava na estrada dirigindo. Ele parou o carro, abriu a porta, saiu caminhando e não lembrava mais de nada, quem ele era, o que ia fazer, não sei o quê, não sei o quê. Então, em homenagem a ele, eu fiz isso aqui. Saudade de jogar. Saudade dessas coisas de homem, né? Esse é o quadro que o Abraão falou, que era da família. Parece meio filme de terror, né, Abraão? Que tu está querendo me dizer alguma coisa? Esse foi o primeiro que eu fiz, gente. Eu estava muito atormentada, porque eu não sabia que linha visual seguir, né? E ele também foi um retrato que eu fiz da pandemia. Então, eu fiquei tentada a botar muitas camadas, mas preservei sempre aquelas criaturas lá em cima. Eu acho que a família tanto pode ajudar quanto pode derrubar, né? Dependendo. Tem que saber assim, quando manter uma certa distância e quando ficar mais próximo. Mas, enfim, se tu tem Alzheimer, não tem muita escolha. Mas fica de bem com os bacanas da família, né, Fabinho? Hein? Eu sou tua amiga, tu me cuida, tá? Aqui, saudade de amar, que é uma coisa fundamental, né? Quando o cara se remete ao seu casamento, aquele tempo que acreditava em que felicidade, construir uma vida, é uma grande ausência essa, né? Mas, como se falou aqui, né, essa ligação, conexão com o outro, nos dá a oportunidade de amar outras pessoas, de outras maneiras, ou outras causas, né, Zozô? De alguma forma, tu tem que exercitar o verbo amar, que ele é teu e é de graça, né? Essa velhinha eu também pintei na pandemia e depois transformei ela nessa personagem aqui. Tem muitos filmes de casamento, né, que um dos dois tem Alzheimer. E tem um maravilhoso argentino, não sei se vocês viram, que o cara sabe que vai ter Alzheimer, então ele quer ir encontrar com a moça que ele era apaixonado quando era jovem. E eu vou contar o final do filme. No final do filme, ele é os dois dentro de uma clínica geriátrica para cuidados de Alzheimer, os dois namorando. Eles têm Alzheimer, os dois, né? Então, veja que o verbo amar pode ser conjugado de outras maneiras, né? Saudade de casar.
Isso aqui é uma das coisas que veio à tona, né? Que é a coisa, quem eu sou, né? Quem que eu sou? Quem é essa pessoa? Eu não tenho mais, como o Abrão falou, não tenho mais impressão digital? Eu fiquei apavorada esses tempos. Ninguém me faz pegar aquela porqueira de ir no banco lá, botar o dedo, desde que o cara me disse, é que a pessoa mais idosa não tem mais impressão digital. Aí eu digo assim, antes que eu pague esse mico de ficar ali na tela, né? Essa porqueira, não quero. Mas aí, enquanto eu puder, eu não quero. Mas, enfim, aqui é uma mulher se olhando no espelho, né? Saudade de me ver. Dizem que, em casos extremos, a pessoa se olha no espelho e pergunta quem é essa mulher, né? Quem é esse homem, quem é essa pessoa. Então, são situações, mas eu acho que a gente tem que se preparar antes. Essa aqui foi uma viagem muito interessante que eu fiz com bem-te-vis, né? Porque, primeiro, que eu amo bem-te-vis, e, segundo, que esses bem-te-vis remetem a canto, né? Tatará, tatará. E aí, então, eu botei o nome desse quadro de Saudade de Cantar, e, quando eu terminei de fazer, eu percebi que a lista da cabecinha do bem-te-vi virou olho da mulher, né? Então, é interessante, sabe que a arte, ela se comanda depois de uma certa hora, né? Até uma certa hora é tu que está mandando. Daqui a pouco ela diz tchau, graça, foi um prazer. E aí pega e faz isso aí, né? Transforma a cabeça do bem-te-vi em olho. Aqui uma coisa que é muito comum, que é a saudade de casa, né? Eu lembro da minha mãezinha, não foi Alzheimer especificamente, foi de AVC, mas ela dizia, eu quero ir para minha casa. Aí a pior coisa que tu tem a fazer é dizer para a pessoa, mas aqui é a tua casa. Então, até isso, gente, como que tu conversa com um doente de Alzheimer? Primeiro lugar, disparado na frente, não teima com ele, porque ele já sei que tu tem que ir, querido. Obrigadão, viu? Beijo. Não teima com o doente de Alzheimer. Ele acredita que sim, que ali não é a casa dele. Então, sabe, inventa outra coisa. Fala que amanhã de manhã tu vai levar. Porque tu vai aumentar o nervoso da pessoa. A pessoa já sabe que ela não está muito bem da cabeça. Ela sabe, porque ela não se comanda quase. Mas aquele restinho ainda de comando, tu vai lá e dá um tacape na cabeça da criatura? Não, né? Digo que sim. Vamos levar a tua casa amanhã de manhã, tu arruma a tua mala. Assim que eu fazia com a mãe. Mãezinha, hoje está meio tarde. Amanhã de manhã eu passo aí. Amanhã de manhã ela já lembra de outra coisa, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode aprender para viver e dar uma oportunidade de vida um pouco menos angustiante para o nosso doente de Alzheimer. Ou nós mesmos, né? Vou deixar escrito, não teimem comigo. Olha, cadê o Abrão? Já foi embora, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Paciência, segundo meu marido, é uma coisa que eu nasci sem. Talvez eu morra sem, não sei. Eu não quero me esforçar para ter paciência, eu tenho pavor de ter paciência. Acho um saco ter paciência. Aqui, mas eu sou sincera, aqui eu lembrei dessa história do papagaio, porque como a pessoa que tem demência, Alzheimer, ela já não concatena muito frases e coisas, ou às vezes ela até fala frases, mas aquela frase não tem sentido, ou ela sabe que é uma vaca, mas não sabe para que serve a vaca. Então, para mim, o papagaio, ele é um exemplo, né, de alguém que só repete. Só fala uma coisa, mas aquela coisa não tem conteúdo. E aqui o quadro que eu acabei escolhendo para ser o motivo dos cards e do cartaz, que é a saudade da infância, né? Quando tu pula e brinca e não sabe de nada. É meio nostálgico, assim, mas eu acho que a gente volta a ser criança. Então, não precisa ter saudade da infância, porque tu já está criança de novo, né? Pensar de outras maneiras, gente. E é isso, eu convido quem não viu ainda que venha, vai até o dia 26 a exposição. E foi um prazer estar aqui, obrigado ao Gunther, que me recebe, coisa mais querida, né? Eu só mando os WhatsApp dele, voador, e ele me recebe. Eu espero que, de alguma maneira, em cada um de vocês tenha despertado uma vontade de saber mais, de estar mais preparado, de conversar mais sobre essa questão.
E me sinto cumprindo a minha missão como artista, né? Como a Zuzô falou, de pensar no outro. E convido todos a também fazer esse exercício. Muito obrigada. Aí, mais aplausos. Obrigado, Graça. Eu acho que a gente abre para perguntas do público. Alguém tem alguma questão a propor à mesa? É o comentário, é? Isso, falem sobre isso, pessoas. Ele ali. E quando ele fazia aquela projeção de eu quero ter ainda humor daqui a 10 anos, aos 40. Chegou aos 40, eu vou passar por 50 anos. Acho que, na verdade, ele queria era garantir mais 10 anos de vida, sempre, né? Quer dizer, a gente quer garantir sempre além do que já se tem, né? Então, chegando aos 40, eu quero chegar aos 50. E com humor, né? Então, eu me lembrei disso também, lembrei de quando eu estava fazendo um mestrado, que fui apresentado por um autor que eu achei muito importante, que é o Halbach, que trata de memória, e depois fui estudar também sobre o próprio autor, quem era ele, como é que foi a vida dele. E eu deduzi, isso não foi dele, que a memória, a saudade, não é das pessoas. Eu não tenho saudade da minha mãe. Eu tenho saudade de mim com a minha mãe. Eu me remeto ao tempo, porque eu não posso sentir saudade de algo que está fora de mim. Eu não posso sentir saudade da mãe ou da minha infância. Eu tenho saudade de mim quando eu era criança, quando eu estava com a mãe, quando eu estava com meus irmãos, enfim. Então, isso também é um pouco de memória e entraria na seara do Dr. Abraão, né? Que, lamentavelmente, ele não pôde ficar. Mas é isso aí. Então, a memória, a saudade e o esquecimento tem um pouco disso também. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, doutor Cristiano. Eu tenho uma amiga com 63 anos que ela está com Alzheimer, mas ela lembra de coisas que é estranho, porque ela lembra de pessoas que não estão mais aqui, mas as pessoas que estão, ela troca o nome. Como é que ela tem uma memória tão... Eu acho que a minha pergunta é precária, né? Mas... Uma ótima pergunta, né? Excelente. É o que a gente vê, né, nos quadros típicos, então, de doença de Alzheimer, que é a pessoa vai tendo cada vez mais uma dificuldade na consolidação de novas memórias. Isso se dá naquela estrutura do hipocampo, né? Agora, as memórias antigas, elas não estão mais no hipocampo, né? Elas se transferem para outro local, que é córtex temporal lateral daí, e córtex frontal um pouquinho também. Então, as pessoas com doença de Alzheimer, elas lembram perfeitamente do passado, né? Elas conseguem, as lembranças, elas estão ali. Elas não perdem esse tipo de lembrança, porque o processo degenerativo não é nesse local onde essas lembranças estão. O processo degenerativo fica localizado no hipocampo, que é responsável pela formação de novas memórias, né? Então, o quadro, eu estava vendo ali embaixo e pensei bastante nisso, que é a saudade de cantar, né? Tem uns passarinhos ali, daí eu fiquei pensando um pouco sobre essa tela, né, que eu achei super interessante, por dois motivos. Um, porque os passarinhos eles estão passando na cabeça de alguma pessoa com doença de Alzheimer, por exemplo, e é como se fossem memórias, né? Um passarinho que passa muito rápido. É um passarinho que passa a memória, está ali durante alguns segundos, alguns momentos, e já vai embora, né? Entretanto, a saudade de cantar, os pacientes eles acabam... Tem algumas vídeos, relatos, né, em pacientes do consultório também, a gente vê isso com frequência, de pessoas que, apesar de não terem memórias atuais, né, e não conseguirem consolidar memórias atuais, lembram de cantar aquela melodia, por exemplo, que cantava quando tinha 5 anos de idade. Lembra perfeitamente, né? Eu tenho inúmeros pacientes que tem relatos assim de não consegue lembrar, enfim, um estágio já mais avançado da doença, mas daí tu dá um prime, tu fala um pouquinho, tu dá uma dica da
da música e aquilo vem de uma hora, assim, como se fosse um engrama meio motor, e a pessoa consegue lembrar de toda a letra, a melodia, se desenvolve e consegue... Então, assim, a pergunta é excelente, né? Isso faz parte... É chocante. Uhum. Não, é muito chocante, né? E essa questão de entrar é muito importante. Então, eu vejo assim que os temas, né, Graça, que tu traz ali nas tuas telas, são muito relevantes do ponto de vista clínico. Né? Eu vejo isso, quase todos os exemplos que tu desse aqui, no consultório, quase diariamente. Né? Esse de entrar na história, por exemplo, que é da casa, né, da sua mãe, e, enfim, de inúmeros pacientes que querem ir embora para casa. Né? Em vez de falar, olha... Tu tá aqui na tua casa, tu tá aqui, tu não tá vendo que tu, né, tem aqui tuas coisas, etc, etc. Eu sempre falo para os familiares que eles precisam entrar na história do paciente, porque o paciente já não está mais nesse mundo, ele está em outro mundo e é um jogo. A gente que tem que entrar. Não adianta. Exato. E eu vou dizer mais, nessa questão de tentar ver, assim, talvez do lado mais positivo da doença, esse tipo de exercício, ele é muito interessante e pode citar, assim, questões de humor, pode ser alguma coisa interessante, pode brincar um pouco, tu pode desenvolver um pouquinho da brincadeira, um pouco da mentira terapêutica pode se fazer também e ver como o paciente reage. Então, existe uma oportunidade aí de se conectar com os pacientes, né? Porque se não for desse jeito, não existe conexão. Vai se perdendo a conexão. Perfeita pergunta, né? A tua pergunta, na verdade, eu acho que a gente poderia entender ela mais da perspectiva de como é que funciona a memória, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho sobre o que é a memória, é aquilo que aconteceu e a nossa interpretação daquilo ao longo de vários anos. Então, na verdade, os fatos da nossa vida, a memória que a gente tem sobre os fatos da nossa vida, muito provavelmente tem muito da criação da nossa cabeça também em relação àqueles fatos, né? E eventualmente os pacientes com doença de Alzheimer, eles têm, né, eles acabam de alguma forma ou de outra fantasiando um pouco, incrementando um pouco, eventualmente um pouco mais confusos também, né? Pode ter. Pode ter uma certa distorção do passado, sim. Claro que seria importante também entender se naquele momento, né, a pessoa, o indivíduo, ele tá um pouco pior, um pouco melhor, ou se está com algum delírio, né, eventualmente alguma coisa mais aguda, uma infecção, que poderia suscitar uma confusão um pouco maior. Mas sim, pode acontecer, né, esse tipo de situação. São perguntas muito difíceis, né, de responder. Existem inúmeros estudos com o hipocampo, né? O hipocampo, então, é essa estrutura que ela é responsável pela formação das novas memórias, pela consolidação da memória. Como é que funciona? Quando você está à frente de uma informação, essa informação entra na nossa cabeça, né, ela é processada e ela vai lá para o hipocampo, onde ela é primeiro armazenada e consolidada. É como se a gente colocasse um tijolinho lá da memória no hipocampo, né? Dentro de milhões de outros tijolinhos que estão ali também,
né, das nossas novas memórias. Então, ali existem vários estudos mostrando que tem alguns fatores de risco relacionados a... Bom, primeiro, assim, no processo natural de envelhecimento, normal de envelhecimento, existe o que se chama de uma atrofia que é normal, que corresponde à idade da pessoa. Uma atrofia, eu digo, uma degeneração, né, que seria associado ao processo normal do envelhecimento, né. Na doença de Alzheimer, isso ocorre de uma maneira desproporcional, né. Essa degeneração ocorre de uma maneira desproporcional e aí não se consegue mais colocar esses novos tijolinhos de novas memórias, né. Então, tem muitos estudos mostrando que alguns pacientes têm um curso de evolução mais rápido na doença de Alzheimer porque eles têm alguns fatores de risco, né, fatores que, na verdade, estão associados a um declínio cognitivo mais rápido, né? E existem alguns fatores de risco, né? Os mais importantes, né, foi o que, novamente, colocasse aqui em relação ao aparelho auditivo, né? Então, hipoacusia é o principal fator de risco para declínio cognitivo a longo prazo por 2 motivos. Um, porque... hipoacusia, isso. Desculpa, Graça. que mais? Espera aí que ele vai falar. Isso, surdez, então, né? E... tá aí, ó. Precisando de um aparelho, né? Então, a hipoacusia, né, que é a surdez, por 2 motivos. E um motivo, na verdade, que a Graça coloca aqui, que é fundamental e que nós, neurologistas, acabamos esquecendo, que é o isolamento social. A surdez não só causa um declínio cognitivo direto, porque a informação não chega no córtex, e se não chega no córtex, essa informação não é processada, né, e o córtex não está sendo estimulado, e com o tempo isso, o córtex, né, auditivo primário, que fica no lobo temporal, ele vai degenerando, né, isso está provado, mas também porque essas pessoas elas começam a se retrair, elas começam a se retirar de situações sociais, porque não escutam direito, e aí se sentem envergonhadas e não querem mais participar. E isolamento social é outro fator de risco, que é um dos mais importantes também para declínio cognitivo, isso comprovado em artigos da Lancet, né, que é um jornal, né, com bastante proeminência na ciência. Então, e isso se viu cada vez mais depois da pandemia, né? A pandemia, vários estudos mostrando que o isolamento social teve um impacto muito significativo, né, na progressão dos sintomas de declínio cognitivo. Né? Então, assim, falando sobre hipocampo, existem alguns estudos, sim, né, mostrando... Tem um estudo brasileiro, publicado na Neurology, que é da minha amiga lá da UFMG, mostrando que a baixa escolaridade, então, a pessoa que não teve oportunidade de estudo, principalmente durante os primeiros anos de vida, também tem um impacto, e essas pessoas têm um hipocampo menor, por exemplo, do que o hipocampo de uma pessoa que teve alta escolaridade, teve a oportunidade de estudar, e etc, etc. Então, a educação é fundamental, né? Educação, eu diria, e essa questão do sono também é um fator de risco. Tem alguns, assim, os mais importantes, eu diria que é a educação, que é a surdez, né? Isolamento social. Eu diria que são esses. E a segunda pergunta em relação ao tratamento. A gente está vivendo uma grande revolução de tratamento para a doença de Alzheimer, na medida que atualmente se tem disponível medicações que não atuam só nos sintomas da doença de Alzheimer, né, como, por exemplo, um pouquinho de memória, um pouquinho de atenção. São medicações que atuam diretamente na patologia, ou seja, nas proteínas que causam a doença de Alzheimer, que é a proteína beta-amiloide, a proteína tau. Né? Então, atualmente, se tem desenvolvido cada vez mais medicações que atuam... É como se a pessoa tivesse pneumonia bacteriana. Né? E aí, daí, atualmente, até agora, até 2023, 2024, na verdade, teria só um paracetamol, que é uma medicação que melhora um pouquinho, a pessoa fica um pouco melhor e tal, né? Um pouco menos... Mas não trata pneumonia bacteriana, porque... Para tratar a pneumonia bacteriana tem que ser um antibiótico, né? Mas agora a gente está vendo medicações que são o correspondente ao antibiótico, ou seja, medicações que conseguem, né, ir lá na patologia, lá onde está o problema, a causa da doença de Alzheimer. Né? Então, a gente tem cada vez mais visto isso, ou seja, uma perspectiva muito boa. Né? Então, se tem pensado bastante a doença de Alzheimer como uma grande esperança, né, de tratamento, não de cura ainda, né, mas, né, fazendo todos os fatores de promoção de saúde cerebral e junto com essas medicações, algo que pode, né, como a gente estava comentando antes, diminuir a velocidade de progressão da doença, né, Graça? Esse povo não garante. Eu queria perguntar para ti,
Sempre me chama a atenção, claro, o Freud já fez até uma obra sobre os sonhos, né? Agora, todos os dias, a primeira coisa que acontece para o ser humano é esquecer os sonhos, né? Todos nós, todos os dias, a não ser que a pessoa anote e tal, para reter aquelas circunstâncias oníricas, né? Agora, eu não sei, isso aí, eu penso, será que a gente também esquece para ter espaço para novas experiências de pensamento e de sonho? Será que acontece isso ou não? Eu não sei. Oi. Não, a Zoraiva é uma daquelas pessoas que tem as perguntas assim que estão lá na frente, né? Anos à frente. É uma pergunta excelente, né? Uma pergunta de pesquisa, né, Zoraiva, que teria que se investigar um pouquinho. Aliás, uma pergunta maravilhosa, né, que se podia investigar, fazer todo um campo de investigação em relação a isso. Eu não tenho conhecimento, né, eu não sei mais de artigos que abordam essa questão, mas é interessante. Inclusive, eu estou pensando agora na sua pergunta, se eventualmente as pessoas com uma doença degenerativa, do tipo doença de Alzheimer, teriam acesso a esses sonhos ou não, né? Não é uma pergunta que se tem atualmente em investigação, né? Então, muito interessante. Os acidentes de Alzheimer, Sonha. olha quanta coisa. A propósito disso, eu tinha uma pergunta também. Há casos, como é que funciona sei lá, há recuperações momentâneas, instantâneas de consciência e de memória? Como isso funciona? É porque eu vivenciei um caso assim na família. A minha avó sofreu de Alzheimer e ela foi desligando, tá, progressivamente. Os últimos anos, ela viveu numa cama, tá, de uma forma vegetativa, ela não interagia com ninguém, não sabia mais, ela não falava, né, ela sequer olhava para as pessoas. Né? Então, e no dia em que ela faleceu, né, ela acordou e chamou a família. Né, e eu fui correndo para o hospital. Né, ainda tive tempo de segurar a mão dela, ela olhou para mim e disse meu nome. Quer dizer, isso depois de anos num estado vegetativo. Né, enfim, eu não sei se tem alguma mensagem, mas se esse caso tem alguma mensagem, mas para a gente foi como se... A ciência não explica. Sei lá, não vou entrar, mas eu pergunto o seguinte: qual é a interpretação clínica para uma cena dessa? Eu queria fazer uma pergunta. A saudade de cantar é arte. Quimioterapia, assim. Não, muito legal, obrigado por compartilhar, né?
antes só deixa eu comentar um pouquinho. Muito legal o caso, né? E obrigado por compartilhar. E a gente vê assim o impacto que a cultura tem na vida das pessoas, né? E com isso, na verdade, eu gostaria de transferir esse comentário para Graça, comentar um pouquinho sobre o impacto que a arte tem na vida das pessoas nesse sentido. Bom, eu acho que a arte tem uma capacidade de tocar, está cheio de amigas artistas aqui, toca onde o resto não toca. É uma magia, né? Eu tenho uma grande coleção de denúncia de violência contra a mulher, minhas amigas conhecem, e eu resolvi fazer essa denúncia pela arte porque as notícias nas páginas policiais estavam bombando. Não se podia alegar ignorância sob o ponto de vista da informação, mas não estava tocando ninguém. Então, a arte ela supera a informação no sentido que ela toca as pessoas em outras áreas de como apreende as coisas no mundo. Então, por isso eu acho ela muito eficiente, porque não sei se é uma coisa que remete ancestral, mas ela toca a primeira vez que eu fiz exposição sobre violência contra a mulher, as pessoas choravam. Crista, tu estava lá? Nara, tu também estava? Principalmente os homens, gente. Os homens levaram um choque de conhecimento emocional, digamos assim. Tipo assim, o quê? Os homens que estão matando as mulheres? Nós, os homens, estamos matando nossas mulheres? Porque até então, tu abria o jornal, a página policial estava lá, marido, fulano matou a esposa. Em defesa da honra, né? Tinha ainda, inclusive, isso. Então, doutor, eu acho que a arte, além de nos salvar do Alzheimer, ela tem várias outras aplicações, né? Sim, sim. Eu acho que tinha. Excelente pergunta. A gente poderia entender o Alzheimer de duas formas. Uma forma que é genética e hereditária e outra forma que a gente chama de casos esporádicos e que acontece de uma forma randômica. Quando é genético, ocorre geralmente antes dos 65 anos de idade. A gente chama isso de casos pré-senil. E aí e a causa vai ser a mutação em um gene bem específico, 3 genes, em um desses 3 genes, que é a PP, pré-insulina 1 e pré-insulina 2. Se a pessoa tem a mutação em um desses 3 genes, ela vai desenvolver doença de Alzheimer. Geralmente são casos um pouco mais agressivos, né, que o curso é um pouco mais rápido, tem mais sintomatologia, e os pacientes começam, geralmente, numa fase ainda bastante precoce. Lá em São Paulo, no meu fellow, eu vi, por exemplo, que me impactou muito, uma senhora de 40 anos, uma mulher, enfim, de 40 anos, totalmente, assim, com uma demência já, né, uma demência avançada, sem consciência, enfim, um caso que me impactou muito, assim, porque era uma pessoa muito jovem, né? Então, pré-senil, né? Causa genética é quando é pré-senil, quando tem história familiar muito positiva, quando começa dos
40, 50 anos de idade, algo que chama muito atenção. Isso é a minoria dos casos, é 1, 2% dos casos de doença de Alzheimer, né? A maioria dos casos ocorre depois dos 65 anos de idade, que a gente chama de uma fase senil, né? Que não tem nada a ver com o processo natural do envelhecimento, né? Mas a gente chama isso de senil só porque é depois dos 65 anos de idade. E aí a causa da doença de Alzheimer vai ser atribuído a múltiplos fatores, né? Como ambiental, né? Como os fatores de risco para demência, esses que a gente comentou antes, como fatores de educação, por exemplo, quanto que aquela pessoa tem de reserva cognitiva, ou seja, o quanto que ela foi exposta durante a vida dela a, né, questões cognitivas, né? E quanto que ela teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade de leitura, de estar envolvido com cultura, etc. E também genes, né, que poderia ser entendido como gene, mas não esses 3 genes, múltiplos genes, a gente chama isso de poligenes, né, poligenético, em que são milhões de genes, que é uma assinatura de cada um de nós, cada um tem, né, genes totalmente diferentes, e que alguns genes contribuem um pouquinho para o risco, outros são mais ou menos intermediários e outros até diminuem o risco de ter doença de Alzheimer. Então, todo mundo tem isso numa balança que é ultra complexa, né, e não tem como medir isso. Mas então é isso. Quando se pensa em doença de Alzheimer genética, a gente está se referindo a esses casos que são pré-senis, precoces e alteração nesses três genes bem específicos. A Cris queria fazer pergunta. Não, só para complementar a questão, eu falo tão alto, que bom. A questão da arte, eu acho que está muito ligada na questão do afeto, de ser afetado por algo, né? Então, assim, a experiência que eu tenho, talvez, com meu pai e minha avó, me faz lembrar de 2 momentos, assim, no caso dela, a angústia dela por ter que preparar o alimento e no caso do meu pai, o momento em que o cachorro foi morto, né? Então, assim, eu fico pensando nas questões, a memória afetiva, ela vem e eles vivem aquele momento mais uma vez, às vezes reformulado, às vezes não. Então, assim, o contexto onde eles estão é totalmente, eles estão alheios àquele contexto. Mas a memória afetiva de forte impacto, ela vem e eles se lembram nitidamente. Então, para o meu pai, eu estava diante dele e ele se dirigia para mim como se eu fosse a mãe dele, né? Para relatar o que aconteceu com o Tiras, com o cachorro dele. E o que foi muito traumático. Ele saiu de uma comunidade onde ele tinha uma vida muito dinâmica na fase dos 12 anos, né? E teve que ir lá para Bagé, no meio do campo do nada, onde a única relação que ele tinha era aquele cachorro. E o cachorro foi morto por outros cachorros da vizinhança, né? E aquilo impactou, quer dizer, no final da vida, o que veio para ele foi de novo esse momento de dor, né? Então, esses momentos afetivos muito fortes, e a arte também proporciona isso, né? Às vezes por prazer, às vezes por dor, às vezes, mas também proporciona. No caso da minha avó, quando o marido foi preso, ela teve que cuidar de 10 crianças sozinha, né? E tinha que achar uma forma de criar uma subsistência para eles. Então, essa preocupação e essa tortura deveria ser algo muito presente por um bom tempo na vida dela, né? Então, eu queria trazer isso, né? A memória antiga é muito vívida, mas as dores, os afetos são muito vívidos. E isso vem. E quando tem uma relação positiva com a arte, é uma forma de trazer algo talvez mais sereno, né? Com mais alegria, mas não quer dizer que é só isso que vem, né? Não é só isso que vem, né? Então, Vem memórias boas e ruins, né? Não, justa. Fala. muito preciso, assim, tem diagnóstico para poder diferenciar a ausência de memória por envelhecimento e ao Alzheimer? Qual é o fio de distinção? Excelente pergunta. Pode ser Alzheimer? Claro que, tipicamente, os pacientes com doença de Alzheimer, eles começam com esquecimento, que a gente chama de superficial, que são coisas que são...
A consulta com o neurologista, nomes, né? Tipicamente começa com esses esquecimentos que são mais superficiais e que estão mais associados com atenção e não tanto com memória. Ou seja, vai para sala, daí esquece que fez na sala, daí volta para o quarto, mas daí chega no quarto e fala, puta, eu tinha que pegar aquela coisa na sala, daí volta na sala, daí pega o documento. Ou vai para a cozinha querendo fazer alguma coisa, daí esquece o que foi fazer na cozinha, volta para o quarto. Todo mundo já fez isso, né? Ou esquece a chave em algum lugar, esquece a bolsa, esquece isso. Mas de alguma forma ou de outra, a gente contorna a situação e resolve aquilo, né? Ou seja, mais associado com atenção, né? Depois, o próximo estágio é quando os esquecimentos eles começam a ter um impacto na gestão da vida, né? E que daí sim chama atenção. Esse é o ponto que seria mais ou menos clinicamente que tu está querendo te referir, quando chama atenção. Ou seja, eu esqueci de ir naquela consulta, né? Aquela consulta. E aquilo teve um impacto, ou esqueci que eu combinei alguma coisa importante com alguém no passado, numa reunião, ou com alguém, e eu não fiz aquele combinado e aquilo teve impacto, ou esqueci de pagar uma conta e aquilo gerou juros, eu tive que correr atrás, entende? Assim, aquilo, ou repetir a mesma história algumas vezes, né, como se fosse pela primeira vez, assim. Então, coisas que têm um impacto. Claro que, nesse caso, existe e dependendo dos exames complementares e avaliação cognitiva, pode-se ter uma suspeita, então, né, do que a gente chama de um declínio cognitivo, né, subjetivo, declínio cognitivo, que daí tem que se investigar um pouco e atualmente, né, sendo assim, resumidamente, a gente tem acesso ao que se chama de biomarcadores, que são exames que conseguem identificar os processos patológicos da doença de Alzheimer. Então, na suspeita, né, diagnóstica, clínica, se pode atualmente confirmar a doença de Alzheimer biologicamente também, né? Então, tem alguns exames que a gente consegue definir assim, é ou não é doença de Alzheimer. Nós temos que nos encaminhar para as últimas perguntas e, tendo visto, adiantado da hora. Aproveitando a entrevista, a relação da demência com Alzheimer. Perfeito. Esse é um tema importante. As pessoas confundem o que é demência, o que é doença de Alzheimer, né? Às vezes se usa assim de uma maneira generalizada. Demência. É isso. Demência é o que o Trump tem. Perfeito. E outros, né? E outros, não só o Trump. Outros, né? Daqui, assim. Mas a gente pode entender demência, na verdade, como um estágio clínico, né? Como, por exemplo, assim, a pessoa tem pneumonia, né? Pneumonia, mas pneumonia pode ser de várias causas, né? Pneumonia, enfim, pneumonia tem tosse, pneumonia tem se sente um pouco mal, falta de ar, tudo isso é pneumonia, né? Demência é a mesma coisa, é como se fosse a pneumonia, é uma síndrome que a gente chama. Demência é quando o conceito de demência é quando não se tem mais autonomia para realizar a gestão da vida. E isso pode acontecer por doença de Alzheimer? Pode, é a causa mais comum, inclusive. Mas pode ser por outras doenças infecciosas, metabólicas, outras doenças degenerativas? Pode também. Pode ser por sífilis, pode ser por HIV, pode ser por uma doença de tireoide, pode ser por vitamina B12, pode ser por AVC também. Ou seja, demência é um estágio clínico, é um termo genérico. Por velhice, não, né? Não, por velhice, o processo natural de envelhecimento não cursa com demência, né? Não, ou seja, se a pessoa tem demência, é preciso investigar a causa, né? Antigamente, mas a pergunta é muito boa, porque antigamente se imaginava que a velhice levava à demência, né? Hoje em dia se entende que não, a demência é uma coisa totalmente diferente do processo de envelhecimento normal, né? Demência é como se fosse uma síndrome, né? Como é que é o curso natural de uma... Síndrome é um conjunto de sintomas. Perfeito. O doutor fala difícil, a gente tem que traduzir. Um conjunto de sintomas, que é o que é a perda de funcionalidade, perda de autonomia. Se a pessoa não tem autonomia mais para fazer a gestão, é demência. Agora, vamos ter que investigar a causa. Isso. Não, uma doença infecciosa, claro, daí, em termos de tratamento é totalmente diferente, né? Mas a analogia seria para estágio clínico, né? Uma síndrome, é uma síndrome. Dona Epesila, tem alguma... medicações que ajudam. Diminui a progressão, aquela coisa. Lentamente. Acho que é ali. Tem uma senhora. Tem como avaliar a questão assim, do sofrimento da pessoa, até que ponto
Uhum. trazendo mais consciência para ela. Sim. Excelente, né? Esse ponto é excelente porque na medida que a pessoa vai perdendo a memória, ela vai perdendo também o que a gente chama de insight, né? Que é o que se chama de gnosia ou anosognosia. Anosognosia é o que a gente sabe sobre a nossa condição, sobre o que está acontecendo conosco, né? Sobre o processo da nossa doença. Então, doença de Alzheimer é uma doença curiosa na medida que a pessoa, no começo, ela tem um pouco de insight, ela sabe o que está acontecendo, mas quando vai ficando grave, ela perde isso como talvez uma maneira até de proteção. Né? Vai desligando. Uhum. Isso é difícil saber, né? É difícil saber. É difícil, acho que diretamente sobre isso não, mas daí vem aquelas memórias afetivas boas ou ruins. E isso daí causa sofrimento, pode causar sofrimento. Excelente pergunta, né? A gente sabe que como esses fatores de risco que a gente comentou antes envolvem baixa escolaridade, né, surdez, doenças cardiovasculares, tipo diabetes, né, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, né, e se vê esse perfil de doenças que tem uma maior prevalência no que se chama de sul global, né, que envolve América do Sul, envolve países do continente africano. Maior. Então, a prevalência da demência é maior nesses países, não porque a doença de Alzheimer é mais prevalente nesses países, mas porque os fatores de risco são mais prevalentes e as pessoas acabam desenvolvendo os sintomas um pouquinho antes da doença de Alzheimer, e aí se tem esse dado. Alzheimer impacta em redução, AVC e também determinantes cardíacas, baixa o percentual de risco, reduz as possibilidades ou retarda. Perfeita. Essa é uma colocação perfeita, né? Muito importante. Uma vacina? Duas doses. Existem alguns estudos que falharam para a vacina da doença de Alzheimer. Alguns estudos que falharam para a vacina, ou seja, não tem vacina para a doença de Alzheimer, mas muita gente pesquisou se teria como ter uma vacina e prevenir, né? Sobre essa questão específica do zoster, né? Da vacina zoster, o que acontece? Na verdade, o zoster acaba causando uma inflamação do sistema nervoso central. Né? Então, as pessoas que têm zoster acabam tendo uma inflamação do sistema nervoso central e é essa inflamação que contribui para o avanço dos sintomas. Então, a gente sabe que a doença de Alzheimer não é só a deposição dessas proteínas, mas existem outros processos fisiopatológicos que acontecem também, e um deles, talvez o mais importante, um dos mais importantes que a gente estuda, o Eduardo Zimmer estuda bastante também, né, e a gente colabora em alguns estudos, é a neuroinflamação. Né? Então, no sentido que se a pessoa tem uma alta carga de neuroinflamação, seja por uma doença viral, né, ou por algum outro motivo, essa pessoa vai ter uma progressão de sintomas mais rápida. Né? Então, essa relação
Tem. Não, existe uma associação bem clara já. Inclusive, diabetes é uma doença que está associada, né, é um fator de risco para demência. Não para a doença de Alzheimer especificamente, mas para a demência, né, ou seja, para o estágio clínico de perda de funcionalidade. E tem alguns estudos mostrando isso, inclusive alguns estudos mostrando que o Ozempic, por exemplo, baixaria assim, a progressão da doença. Demência pode ter várias causas, né? Uma delas é AVC. Então, eventualmente, AVC pode, né, ser em alguma área eloquente do sistema nervoso central, em que a pessoa tem um declínio cognitivo mais abrupto, mais agudo, né? Pós esses sintomas. Gente, eu acho que nós precisamos encerrar, né? Marcar uma consulta com o doutor. Nós vamos marcar uma consulta. Mas, enfim, eu acho que enfim, eu acho que o objetivo foi plenamente alcançado, porque a ideia era justamente que nós encetássemos uma reflexão sobre o mal de Alzheimer no mês de setembro, que é consagrado, né, a essa reflexão. Eu quero, antes de encerrar, transmitir um abraço a todos, né, do promotor Marcos Saraleg, que faz a coordenação institucional do memorial, que não pôde estar presente hoje, porque ele precisou atender um assunto familiar em Bagé. Então, mas ele transmite o abraço a todos vocês. Hã? Não. Quem esqueceu fui eu, que tinha consulta hoje de manhã com o neurologista. E lembrei agora. Bom, é suspeito, né? Bom, então, assim, muito obrigado a todos. Tá? Acompanhem a programação do memorial. Eu acho que tem um QR Code que dá para se inscrever, né? E então o memorial tem uma série de atividades, debates no memorial, música no memorial, que é com o Juarez Fonseca, que é muito legal, né? Então, uma vez por mês. Então, o próximo vai ser no dia 2 de outubro, com a Loma Oliveira. Então, gente, é isso. Muito obrigado a todos, obrigado à mesa.